Boa tarde, nós estamos dando início a mais um programa do Pauta Brasil, com o tema Cúpula do Clima e Rebates Geopolíticos. Nosso convidado, Marcelo Zero, tecnólogo e especialista em relações internacionais, e o Olímpio, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC e membro do Observatório de Política Externa Brasileira, da Universidade Federal de ABC. Nós podemos iniciar com o Marcelo Zero o nosso debate? Para mim, tanto faz. Podemos iniciar. Tá ok. Então tá. Em primeiro lugar, só uma correçãozinha. Eu não sou tecnólogo, sou sociólogo. Mas eu acompanho essa área internacional há muito tempo, né? Tanto na assessoria do PT na Câmara dos Deputados, desde 95, e depois na assessoria do PT, na bancada do PT no Senado, desde 2010, né? Em relação especificamente a essa questão da cúpula do meio ambiente, a gente tem que fazer algumas observações sobre o que está em disputa, né? O que os Estados Unidos, em especial especificamente Joe Biden, estão pretendendo ou pretendiam fazer com essa cúpula, né? A política dos Estados Unidos em relação ao meio ambiente, ela está muito marcada pelas divisões entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, né? Vocês devem se lembrar muito bem que o Clinton assinou o Protocolo de Quioto, mas depois o Bush, que é muito ligado, como boa parte do Partido Republicano, à indústria de petróleo e outras indústrias, digamos assim, carbonizadas, ele retirou, né, os Estados Unidos do Protocolo de Kyoto. O mesmo aconteceu mais recentemente, né? O Obama negociou a entrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris, mas depois o Trump fez uma revisão dessa da adesão dos Estados Unidos a esse acordo, e não só se retirou do Acordo de Paris, como também abandonou toda a agenda ambiental internacional, né? O Trump é um negacionista das mudanças climáticas, e, além disso, ele vê, né, os esforços globalizantes, esforços globais, ouvia, né, os esforços globais para enfrentamento dessa questão como algo de interesse apenas de alguns países, como a China, algo muito, muito marcado pelo que eles chamam, a extrema-direita norte-americana chama marxismo cultural, e, portanto, não convinha aos interesses norte-americanos, né? O Biden quer repor essa agenda no centro das políticas internas e da política interna norte-americana. E o quer fazer não apenas por idealismo ambiental, mas porque, com o afastamento dos Estados Unidos da agenda ambiental internacional, falta de investimentos nessa questão, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, a China se aproveitou disso para se tornar o maior líder, né, nessa agenda, inclusive no que tange a desenvolvimento de tecnologias. A China hoje desenvolve deposita um terço das patentes relativas a tecnologias limpas, e é de longe o país que mais investe no desenvolvimento de geração de energia limpa e renovável, apesar de ter muito da sua matriz ainda baseada no carvão. E, além disso, a China fez muitos acordos de cooperação nessa área. O Biden quer retomar essa iniciativa, né, por
por essa razão, ou seja, retomar uma liderança que foi assumida pela China. E, além disso, como quer retomar essa agenda como uma oportunidade para que os Estados Unidos retomem a seu dinamismo econômico, né? O Build Back Better do Biden é justamente essa tentativa de utilizar da agenda ambiental, né, da necessidade de se ter um modelo econômico mais verde, né, menos carbonizado, digamos assim, para fazer com que os Estados Unidos retomem a sua liderança econômica do mundo, que também está muito ameaçada pela China. A China, muito em breve, deverá se transformar, já é, em termos de poder de compra, a maior economia do mundo, mas em breve deverá ultrapassar a economia norte-americana também em termos de medição pelo dólar, né? Os Estados Unidos são muito preocupados com isso, né, com essa crescente liderança chinesa, e tentam se utilizar também dessa agenda ambiental para recuperar a hegemonia perdida, o espaço perdido, especialmente durante a administração Trump, que colocou toda a ênfase no America First e abandonou, né, não apenas a agenda ambiental, mas outras agendas multilaterais para defender apenas seus interesses específicos, né? Essa é o marco, digamos assim, geopolítico que está se colocando, na qual se coloca, pelo menos, esse novo investimento na agenda ambiental por parte dos Estados Unidos, né? No caso específico do Brasil, o Bolsonaro, obviamente, fez uma aposta equivocada, né? Ele se alinhou a Trump, na linha negacionista também em relação às mudanças climáticas, e não apenas isso, mas tomou uma série de medidas destinadas a fragilizar a agenda ambiental, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, né? Todos se lembram que desde o início da campanha o Bolsonaro prometeu que não iria mais demarcar nenhuma área indígena, nenhuma área de quilombolas, não haveria mais 1 centímetro para essas comunidades tradicionais do Brasil. E assim que tomou o poder, ele começou a fragilizar toda a fiscalização ambiental, a perdoar multas, etc. O ministro Salles, que é o único ministro antiambientalista do meio ambiente do mundo, talvez o único, afirmou que era necessário fazer passar a boiada, né? A boiada da predação ambiental, aproveitar a situação de pandemia para fazer isso. Houve, como todos sabem, em função disso, um grande aumento das queimadas na Amazônia e no Pantanal, tanto em 2020 quanto em 2021, e ao ser criticado por causa disso, o Bolsonaro começou a ofender países que eram parceiros do Brasil na preservação florestal, como a Noruega, né, que retirou os investimentos do seu fundo para o Brasil, e também a França, né? França e outros países que também fizeram as mesmas críticas também foram alvo da confrontação do Bolsonaro, né? E agora o governo Bolsonaro, que perdeu o seu único grande padrinho político no mundo, que era o Trump, tenta, de uma hora para outra, né, se apresentar como alguém que quer cooperar com a agenda ambiental mundial, né? O grande problema aí é que na cúpula climática do Biden, o Bolsonaro apresentou realizações e metas que, na realidade, foram construídas pelos governos do PT, né? Ele fez, por assim dizer, caridade com um chapéu alheio, né?
a não ser pela antecipação da neutralidade climática de 2060 para 2050, tudo que ele anunciou ou que ele mostrou em seu discurso são realizações, programas e metas desenvolvidos basicamente nos governos do PT. E o outro problema, que pior do que esse, evidentemente, é a total falta de credibilidade do Bolsonaro para assumir quaisquer compromissos ambientais, tanto internamente quanto externamente, né? Haja vista que o Bolsonaro, por exemplo, prometeu dobrar o orçamento para a preservação florestal no Brasil, mas o orçamento estipula, na realidade, cortes no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, o mundo inteiro, não só a opinião pública interna, mas a opinião pública mundial, vê o Bolsonaro como alguém sem credibilidade, principalmente nessa área ambiental. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de comentar, que talvez a gente possa desenvolver mais no debate, tange ao fato de que essa agenda ambiental, embora seja muito importante para o Brasil, para a humanidade, de modo geral, ela pode conter uma armadilha, né, para países em desenvolvimento, que é a seguinte, né, os países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, vão pressionar todos os países a que assumam, deem sua contribuição para essa luta contra as mudanças climáticas, né? Nessa luta, nessa pressão, essa pressão poderá incluir retaliações comerciais e econômicas, além de políticas contra países que não se esforçarem, que não adotarem uma atitude cooperativa em relação a essa luta comum, a essa agenda ambiental internacional, né? E por outro lado, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, não dispõem da tecnologia necessária para fazer a transição de um modelo, digamos assim, carbonizado de economia para um modelo verde de economia, né? O que nos Estados Unidos se chama de Green New Deal, né? Que foi desenvolvido, na realidade, muito mais pelo Ocasio-Cortez e pelo Bernie Sanders e adotado em menor escala pelo Biden. Então, isso pode criar um problema sério para países em desenvolvimento, né? Que eles vão ser pressionados a contribuir com esse esforço global, mas, ao mesmo tempo, eles talvez sejam forçados também a adquirir tecnologias limpas no mercado, né? Com preços talvez não muito convidativos, né? Para poderem cumprir as suas metas, né? De redução de emissão de gases do efeito estufa. E aí você tem um risco, evidentemente, de que esses países podem continuar, se não tiverem condições de desenvolver essas tecnologias ou de comprarem essas tecnologias, poderão continuar a ter um modelo de economia muito carbonizada, né? Então, o ideal, até já fiz um artigo sobre isso, vai sair hoje, se não me engano, o ideal seria que essas tecnologias pudessem ser compartilhadas, ou seja, serem tecnologias de interesse público e de interesse da humanidade, assim como as tecnologias destinadas ao combate à pandemia. A lógica seria a mesma, né? Se você quer combater a pandemia, você tem que disponibilizar tecnologias relativas a vacinas e outros insumos para que todos os países possam contribuir nessa luta contra a pandemia. Não adianta você combater a pandemia apenas em seu país. Você tem que ter um combate internacional à pandemia. Da mesma forma, o combate às mudanças climáticas, por ser um problema global, ele demanda solução global. Então, não adianta o Biden, por exemplo, querer implantar um Green New Deal nos Estados Unidos e não se comprometer
em disponibilizar as tecnologias necessárias para que outros países também possam implantar, né, pagando pouco, né, o seu próprio New Green Deal, para que todos os países, enfim, possam contribuir da mesma forma, na mesma proporção, para o combate ao efeito estufa, né? Até mesmo porque as promessas até agora feitas, segundo a maior parte dos especialistas, são insuficientes para que o mundo possa manter o aquecimento global neste século abaixo de 1,5 graus, que seria o imprescindível para que nós não cheguemos ao chamado ponto de não retorno, né? Porque se o mundo fracassar em manter o nível do aquecimento global abaixo de 1,5 graus, preferencialmente abaixo de 1,3 graus, nós podemos chegar nas próximas décadas, nas próximas 2 décadas, ao ponto de não retorno, e aí não vai adiantar mais nada, não vai adiantar mais nada você implantar New Green Deal, implantar tecnologias limpas, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, porque nós vamos estar numa espiral que não é reversível, que não será reversível, especialmente se houver o derretimento das calotas polares nos níveis em que os especialistas dizem que poderá ocorrer muito proximamente. Então, essas são as questões básicas que eu queria colocar. Só para iniciar nosso debate, tenho certeza que o professor Olímpio vai falar com muito mais propriedade sobre esse assunto do que eu, e eu me coloco à disposição para o debate, né? O debate e as perguntas dos nossos ouvintes. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Com certeza, essa análise, essa contextualização, né, dos Estados Unidos e do Brasil foi muito importante. É muito importante nós sabermos disso. Eu vou passar agora para o nosso próximo convidado, o professor Olímpio. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço também aos organizadores desse debate. É um tema extremamente relevante e que terá profundos significados para a política, a geoeconomia global no futuro próximo, inclusive. Não é todos os dias que a gente vê um líder global, especialmente presidente dos Estados Unidos, organizar um evento dessa envergadura, chamando líderes de países que são relevantes do ponto de vista da discussão climática para um debate, né, no qual o presidente dos Estados Unidos sentou-se à mesa e ficou tomando nota, como se estivesse dizendo, estou aqui anotando os compromissos. Bom, para a análise desse discurso do Biden, que eu tive a oportunidade de acompanhar, e de praticamente todos os outros líderes que estiveram presentes, né, eu destaquei 7 pontos e mais a repercussão para o Brasil que vão na linha do que o Marcelo estava falando, e talvez eu consiga ampliar alguma coisa. Eu acho que de início, aliás, antes de começar, eu diria que esses 7 pontos, eles estão entrelaçados, né? Então, colocá-los um à frente do outro não necessariamente significa uma ordem de importância, tá? Eu destacaria que nesse evento nós tivemos um reposicionamento dos Estados Unidos na política internacional, numa tentativa de assumir o protagonismo de algum tema que possa ser utilizado tanto do ponto de vista da política externa dos Estados Unidos como da política doméstica, né? Os Estados Unidos teve esse protagonismo no pós Segunda Guerra Mundial, teve esse protagonismo durante a Guerra Fria, ou na discussão de direitos humanos, mas estava olhando para suas questões domésticas e com uma política
externa, principalmente durante o Trump, onde não se tinha claramente uma visão dessa intenção do governo dos Estados Unidos. Então, aqui sim, o Biden coloca um protagonismo e que tem dimensões políticas e econômicas, do ponto de vista e de segurança internacional, né? Eu quero começar por segurança internacional. Antes das eleições da Hillary Clinton e do Trump, as Forças Armadas dos Estados Unidos apresentaram um estudo comandado pela Escola Naval, no qual deixaram claro que a questão de mudanças climáticas passava a ser uma questão de segurança nacional. O Trump descartou esse estudo, né, como o Marcelo disse, é um negacionista, e não levando isso em consideração, de certa maneira, também ofendeu uma parte das Forças Armadas, que entendem que as mudanças climáticas representam para os Estados Unidos um grande aumento do custo de infraestrutura, tá? Podendo colocar em xeque e aumentar os custos de navegação e do uso de portos, incluindo os portos militares, e essas alterações climáticas, que significam aumento de seca, aumento de chuva, aumento de ventos, e as implicações que isso podem ter, principalmente para países em desenvolvimento, nos quais a infraestrutura não tenha uma capacidade de resistência a essas mudanças, né, isso pode ter um efeito muito sério, como já está tendo na economia. Tá? Então, para as Forças Armadas é um problema de segurança nacional, e não é à toa que o assessor especial que o Biden chamou para a área climática, que é o John Kerry, que é um sujeito importante na política americana, ele ganhou assento no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então, nesse momento, o Biden transforma um tema que era chamado de baixa política, low politics, para high politics. Então, as decisões em relação a mudanças climáticas na política americana ganharam um status nacional e internacional que não tiveram até então, e indicam que essas coisas vão acontecer, né? Tem um enforcement muito sério, né, para que sejam implementadas, tá? E essas medidas têm o interesse, né, de levar a uma inserção produtiva da economia americana, fazendo nela uma modificação de dimensões nacionais e internacionais. Né? Do ponto de vista nacional, é importante que o discurso do Biden teve essa orientação nacional muito explícita, né? Porque ele falou inúmeras vezes que se trata de gerar empregos para os Estados Unidos, né? E, obviamente, é um discurso político, mas se ele não transformar esse discurso em empregos, né, ele vai ter um grande problema, tá? E essa era uma discussão da sua competição política com o trumpismo, né, que era empregos para os americanos, e ele está querendo criar empregos a partir de alteração na produção de novos produtos que não tenham como base o uso intensivo de carbono, né, principalmente derivados do petróleo. Isso requer, portanto, uma construção de novas manufaturas que possam abrir empregos urbanos, mas também empregos rurais. Então, se você vê a agenda do Biden para a agricultura, ela é também de uma mudança na produção agrícola para que ela inclua uma forma de produção sustentável, de baixo carbono. Ocorre que a agricultura dos Estados Unidos já perdeu a competitividade, principalmente dos principais produtos internacionais, e muitas vezes ela dá prejuízo. A produção, ela é abaixo o valor da produção é abaixo ou melhor dizendo, acima do valor de venda. Então, a agricultura ela acaba sendo mantida por meio de subsídios, né, ou está indo à falência. O número de estabelecimentos rurais americanos indo à falência, principalmente na área de lácteos, é muito grande.
Tá? Então, como que esses estabelecimentos rurais vão adotar uma nova tecnologia de baixo carbono se isso implica em aumento de custos? A única solução é duas soluções, e isso é sério para o Brasil, né? Você subsidiar esses fazendeiros, então a economia americana tem que criar novas linhas de crédito, e eles têm isso, né? Tem uma corporação destinada ao financiamento agrícola que é extremamente forte, o Biden está reativando, e a outra forma é aumentar o custo dos seus produtos competidores, e isso para o Brasil é um grande problema, né? O Brasil tem, como nos Estados Unidos, um grande competidor no mercado agrícola de carne e soja, então, provavelmente, né, isso implica em uma tentativa de os Estados Unidos também aumentar a sua competição com a agricultura brasileira. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco, né? Então, passando rapidamente sobre essa inserção doméstica, eu só queria adicionar um ponto que o Biden também falou algo interessante, né, que esses novos empregos que ele deseja criar são empregos ligados aos sindicatos. O Biden está trazendo de volta os sindicatos para a economia americana, porque ele precisa de parceiro para competir com essas grandes corporações que tão grandes que são oligopólios e monopólios, né, de característica monopolística, eles têm uma grande influência política sobre o governo dos Estados Unidos. Bom, do ponto de vista dessa economia, em sua inserção internacional, obviamente, o Biden quer gerar novos produtos, né, e competir com produtos já existentes, por exemplo, na China, na Alemanha, na área de energias renováveis. A China tem uma posição extremamente destacada na geração de energia solar, energia fotovoltaica, assim como a Alemanha também, né? Então, a produção de novos produtos, carros, baterias, é fundamental. E aí apareceu uma palavrinha-chave no discurso do Biden, que é bioeconomia. Isso significa muita coisa, tá? Muita coisa. E não dá para desenvolver aqui agora, mas são novos produtos, serviços ligados ao uso de recursos naturais. A Finlândia orientou a sua economia para que ela seja bioeconômica. O CDE tem um plano de bioeconomia. Enfim, isso influencia também o que vai acontecer no Brasil. Tá? Bom, um quinto ponto, né, diz respeito à competição direta com a China. A China, até agora, está tranquila nas negociações climáticas, porque lá atrás, no protocolo de Kyoto, ela não tinha a obrigação de redução de emissões. E posteriormente ao protocolo de Kyoto, ela tem assumido compromissos, mas não são compromissos que são de significativo impacto para a sua economia. Ela está lidando bem com isso até agora, né? Sem contar que a demanda chinesa por produtos de outros países, como commodities, né, soja, minério de ferro, por exemplo, importa, né, ou melhor, não, traz consigo um impacto nas mudanças climáticas que não é contabilizado na sua economia, né? Além de impacto na segurança alimentar, água, né, que é a importação desses produtos, por exemplo, né, do Brasil. Então, obviamente, aí o Biden está entrando numa competição direta com a China, e isso vai demandar um reposicionamento, né, da China. Obviamente, todo esse esquema precisa entrar em ação. Esses produtos precisam ser produzidos, eles precisam conquistar mercados e garantir mercado para os Estados Unidos, principalmente ali na região do Sudeste Asiático, onde você tem florestas tropicais relevantes e que também estão sendo destruídas também por esse modelo, né, de crescimento chinês que demanda o fornecimento de commodities. Então, ao fazer essas demandas climáticas e tentar reduzir o desmatamento, isso pode ter impactos bons para a manutenção das florestas, mas vão ter impactos negativos para diversos países que são detentores de florestas tropicais, a não ser que eles tenham uma alternativa para isso, e a maior parte dos países não tem.
quem tem uma alternativa é o Brasil, e não quer dizer necessariamente que seja boa. Nós destacamos muito a ação, às vezes, conturbada, né, histriônica, do governo brasileiro na área ambiental. Mas ela está sendo feita por pessoas que conhecem muito bem todos os mecanismos ambientais, estão ali para destruir o que não interessa para eles e construir pontes para ganhar dinheiro, em última instância, né, obter recursos por meio da precificação de serviços ambientais. Né? Isso que me parece fundamental. Então, se você olha para, aí falando, é algo que o Biden quer fazer lá também, o que o Brasil quer fazer aqui, o Biden quer fazer lá, e aí sim vai ter uma grande competição diretamente com o Brasil, que é a estruturação do artigo 6º do Acordo de Paris, tá? E que diz respeito à criação de um novo mercado de carbono que não deu muito certo ali no protocolo de Kyoto. E esse mercado pode ser muito mais sofisticado e muito maior do que aquele, até porque agora os Estados Unidos querem esse mercado, tá? Com grande ênfase. É aí que o Biden vai, inclusive, financiar boa parte da sua produção industrial e da mudança da agricultura americana. Tá? Então, o que o Brasil fez? No final do ano passado, o governo Bolsonaro emitiu uma nova NDC, né, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil, na qual, que é o compromisso do Brasil para a redução das emissões de carbono, na qual ele piorou a situação, porque, na verdade, ele fez o Salles fez uma mudança metodológica que faz com que houve um aumento das emissões que o Brasil está dizendo que vai fazer de carbono, de 1,2 gigatoneladas de CO2 para 1,6 gigatoneladas de CO2 até 2030. Né? Então, o governo, ele está dizendo, aí agora o Bolsonaro diz que vai diminuir isso, né? Não, na verdade, ele aumentou, né, as emissões, né, de carbono do governo brasileiro. E o que o Salles fez? Né? Ele deixou pronto diversos programas de estruturação de um mercado de carbono, que é o Floresta Mais, o Amazônia Mais, o RED Mais, tá? Para comercialização de crédito de carbono. Está prontinho. Provavelmente os Estados Unidos não têm isso, até onde eu consigo entender, não tem. Os países não têm uma estruturação tão acabada, né? E essa estruturação vai aumentar a injustiça, ou melhorar, a estruturação não, esse mercado, ele tende a aumentar a injustiça ambiental no Brasil, dada a estrutura fundiária no Brasil, a concentração da terra, e ajuda a explicar um pouco dos últimos desmatamentos na Amazônia, no Pantanal. Então, houve aí uma incorporação de terras públicas de atores que esperam lucrar com isso, não só do ponto de vista produtivo, mas do ponto de vista de uma conservação ou restauração do ambiente natural, com vistas a vender esses créditos de carbono, dada a regulação do artigo 6º do Acordo de Paris. E para terminar, se você vê o que está escrito na NDC brasileira do final do ano passado e repetido, né, inclusive pelo Bolsonaro, está lá entre aspas. Esse objetivo, que é inclusive aquele objetivo que aumentou a emissão brasileira, esse objetivo poderá ser revisto a depender do funcionamento dos mecanismos de mercado. Tá? Então, se você vê ali as declarações do ministro Leonardo Cliver de Ataíde, atual diretor do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o que ele está dizendo? Que o ponto central para o Brasil, na próxima reunião do clima de Glasgow, no final desse ano, é o artigo 6º do Acordo de Paris. Né? É isso, é regular o mercado de carbono. Tá? Agora, só concluindo de vez, né, o impacto disso para o Brasil.
os Estados Unidos também vão querer regular o seu mercado de carbono e vão querer exportar mais produtos agrícolas, e para isso a produção deles tem que diminuir de custos, e ele tem que aumentar os custos dos seus competidores. Ele tem que diminuir o seu custo interno e aumentar o custo dos seus competidores. Brasil, por exemplo, como é que ele vai fazer isso? Demandar que os produtos, commodities brasileiras, agrícolas e minerais, incorporem no seu valor os custos ambientais, que hoje não incorporam, né? A soja brasileira, em larga medida, a soja proveniente da Amazônia, assim como a carne bovina, produzida muitas vezes em terras públicas, com desmatamento e emissão de CO2 que não estão computados nos valores do produto. Tá? Então, esse quadro é um quadro de embate grande. De um lado, o Brasil depende dessa regulação do mercado de carbono, e essa regulação que vai trazer injustiça social e ambiental para o Brasil, e regulando ou não regulando isso, também vai sofrer um impacto grande, devido ao aumento, à intenção dos Estados Unidos de aumentar os custos dos produtos que são competidores com seus produtos agrícolas. É isso. Obrigada, professor Olímpio. Nós vamos voltar agora com o nosso sociólogo Marcelo Zero. Tudo bem? Não chegaram perguntas ainda? Eu consultei e disseram que não. Tá bom. Bom, só queria complementar a exposição do Olímpio, dizendo que essa é uma discussão antiga, né? Quer dizer, sempre houve o medo, o receio de países como o Brasil de que a questão ambiental fosse usada para antepor barreiras comerciais, né, ou aumento de custos de produtos e serviços, né? Isso é uma preocupação já bastante antiga. E é evidente que os Estados Unidos têm a intenção, nessa tentativa de recuperar a sua hegemonia econômica e política no mundo, se antepondo à China e outros países, a ascensão da China principalmente, é evidente que eles vão tentar se utilizar da agenda ambiental como instrumento para obter retomar essa hegemonia, né? E aí, países como o Brasil e outros, né, poderão de fato sofrer. Se houver uma precificação ou um cálculo, né, do impacto em termos de produção de carbono e ambiental de determinados bens, principalmente bens agrícolas, né, que o Brasil exporta, você vai ter, evidentemente, um encarecimento desses produtos, né? Além da questão da rejeição dos consumidores, você vai ter também um encarecimento direto, né, econômico, um encarecimento em termos literalmente de preços, né? Por exemplo, soja ou carne, etc., né? Então, além das barreiras não alfandegárias que hoje se aplicam a esse tipo de produto, como barreiras sanitárias e fitossanitárias, você poderá também ter barreiras ambientais, né? Barreiras não alfandegárias ambientais que poderão encarecer ou restringir o mercado dos nossos produtos no exterior. Aliás, isso já tem a previsão, né, previsão genérica, não específica, previsão genérica, né, dessas possíveis barreiras ambientais estão presentes no acordo, por exemplo, da União Europeia com o Mercosul, né? Tem todo um capítulo lá sobre meio ambiente, e um dos motivos pelos quais o acordo não será aprovado tão cedo na União Europeia é justamente por causa das considerações sobre as agressões ao meio ambiente no Brasil, né?
Então, essa é uma questão que poderá realmente prejudicar interesses, não só do Brasil, mas de países em desenvolvimento como o Brasil, de um modo geral, principalmente aqueles que têm maior produção agrícola, né? O Biden quer implantar o chamado New Green Deal. Não é bem New Green Deal, ele nem gosta de usar essa expressão New Green Deal, porque foi uma expressão utilizada pelo Ocasio-Cortez e pelo Bernie Sanders, né, na proposta mais, digamos assim, mais aprofundada que foi feita inicialmente. Mas o Build Back Better do Biden prevê justamente a geração de empregos decentes, de empregos sindicalizados, com base em novas tecnologias, né? Tecnologias ambientais e geração, principalmente geração de energia limpa, né? Energia limpa. Então, toda a estratégia de retomada da hegemonia tecnológica e política econômica norte-americana no mundo está muito centrada nessa questão ambiental, no uso dessa questão ambiental para promover novas formas de fazer, novas formas de consumir, com bens e serviços ambientalmente, assim, digamos, amigáveis, né? Isso não é feito, evidentemente, apenas por idealismo ambiental. Isso é feito também com esse objetivo, né, de retomar a hegemonia norte-americana, a hegemonia geopolítica geopolítica e geoeconômica dos Estados Unidos no mundo. Então, tem, como eu afirmei antes, tem umas armadilhas, né, nessa estratégia, nessa cooperação internacional, que o Brasil e outros países vão ter que enfrentar, né? É por isso que eu acho que é importante que houvesse uma discussão mais aprofundada sobre essa questão, não apenas da pagamento por serviços ambientais, né? Porque isso por si só não adianta. Isso, como bem o professor assinou, pode produzir, inclusive, injustiças ambientais, internas, mas também a disseminação de tecnologias limpas, né, principalmente na área de geração de energia, para que os países em desenvolvimento possam ter atividades produtivas ambientalmente sustentáveis, né, tanto no campo da agricultura quanto nos demais campos, no campo da indústria, no campo de produção de serviços também, né? Então, essa é um debate, uma discussão que eu acho que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, né? Como fazer com que a imprescindível luta pelo meio ambiente equilibrado, né, contra as mudanças climáticas, se dê de forma justa, não apenas internamente, mas internacionalmente, né? Que todos os países possam dar sua contribuição para essa luta comum do planeta, de forma a não cair em armadilhas protecionistas, né? De forma a não cair em disputas geopolíticas, né? E afirmar seus próprios interesses de forma soberana no cenário internacional, né? Bom, era basicamente isso que eu queria acrescentar. Vamos voltar agora com o professor Olímpio e dizer que nós já estamos caminhando para o final, né? Depois vocês vão dar suas considerações finais. Professor Olímpio. Obrigado novamente.
eu não sei se tem perguntas, na verdade, eu vejo aqui no chat ali aparentemente algumas intervenções, mas a última vez que eu apertei aquele chat ali, eu caí e fui embora. Então, não vou fazer isso, eu não vou consultar quais são as questões, tá? Me desculpem. Né? Eu queria, eu acho que falar duas coisas que são relevantes. Primeiro é qual que é, além dessa negociação de comércio, de créditos de carbono, é preciso destacar quais são, que está permanecendo aí nas entrelinhas, quer dizer, o governo não está colocando isso no debate, né? Eu queria destacar o que o governo está falando, que o governo Bolsonaro está falando. E o argumento que ele está expondo, né, internamente e externamente, é um argumento que vem né, muito antigo, das primeiras negociações ambientais lá de 1972 de Estocolmo, no qual o pensamento militar no Brasil, forjado naquele momento lá da ditadura militar, ele influenciou bastante essas negociações ambientais, né, que era a preocupação com a soberania sobre a Amazônia. E isso permanece, não só sobre a Amazônia, todo o território, mas particularmente sobre a Amazônia. Tá? Então, a primeira coisa a destacar é que não era de se esperar, né, que fosse diferente no governo Bolsonaro, né, mas esse pensamento militar está muito presente. 2, os argumentos são basicamente os mesmos. Tá? Que nós teremos uma matriz energética limpa, mas aí o governo não fala que tem aumentado o uso das termoelétricas. Ele fala que a emissão de gases de efeito estufa do Brasil é menor do que 3% da participação global. Esse número é contestado, né? Pode chegar a 5%. Diz que nós temos 66% de mata total no Brasil preservada. Esse número também é contestado e também precisa ver qual é a qualidade dessa mata ou se ela não está fragmentada em pedaços separados que geram o chamado efeito de borda na ecologia, que faz com que a de biodiversidade diminua enormemente, porque você não tem um fluxo genético entre as diversas áreas ambientalmente protegidas, né? E também diz que 84% da Amazônia estão preservados. Também é contestável, também não diz que em algumas áreas isso já passou da possibilidade de desmatamento. O Bolsonaro também disse, né, que ele vai reduzir desmatamento e prometeu uma neutralidade ambiental. Falou que ele vai reduzir o desmatamento ilegal. Então, nós devemos nos perguntar o que é desmatamento legal. Tá? E aí acontece que o governo já aprovou anteriormente, né, que os estados que realizem zoneamento ecológico econômico e outras condições previstas no Código Florestal, ele pode aumentar a área de desmatamento na Amazônia de 20%, hoje atualmente permitidos, nos estabelecimentos rurais, para 50%. E tem outras permissões possíveis de serem encontradas, como computar a área de preservação permanente dentro da chamada reserva legal dos estabelecimentos rurais, diminuindo a área de reserva legal e aumentando, portanto, o desmatamento legal. Tá? Então, a conclusão, da mesma maneira que do ponto de vista ali da contribuição nacionalmente determinada do Brasil, né, o governo mudou critérios para aumentar a emissão de gases, o governo também lida aí com critérios técnicos de desmatamento que, na verdade, estão possibilitando um grande desmatamento legal da Amazônia, que ainda pode acontecer. E se vai aumentar o desmatamento da Amazônia, como é que o Brasil vai conseguir a neutralidade ambiental que o Bolsonaro diz que vai chegar? Você tem que plantar, recuperação de áreas degradadas. Isso pode ser feito no bioma Amazônia ou fora do bioma Amazônia.
A neutralidade ela é medida do ponto de vista nacional, né, e não por biomas, por enquanto, é assim. Mas essa neutralidade, ela pode, no caso da Amazônia, a recomposição florestal, no caso da Amazônia, para atingir neutralidade, ela tem que ser feita com espécies da própria Amazônia, mas fora do bioma Amazônia, não está claro. E ainda assim, mesmo dentro da Amazônia, essa regra pode ser alterada pelo governo para introduzir espécies exóticas. E aí entra de novo a palavrinha bioeconomia em jogo, porque você pode transformar o país numa grande monocultura de eucalipto para a bioeconomia, de tal maneira que no inventário de carbono, né, exista uma redução, tá, da quantidade de carbono emitido e uma fixação de carbono no solo, atingindo neutralidade. Ainda que o Brasil, o país, vive uma enorme monocultura de eucalipto, pinos e acácia em menor quantidade. E isso é muito provável, porque a indústria brasileira de madeiras tem crescido enormemente, e uma das estratégias globais de produção que esteja com redução de carbono é substituição de produtos de petróleo por produtos derivados de celulose. Tá? Então, é possível que em breve nós tenhamos plástico feito de celulose. E mais de uma centena de produtos. Vem adiante uma verdadeira revolução na produção de substituição de produtos que hoje são feitos à base de petróleo, celulose, né? Inclusive no caso do etanol. A gente já tem o etanol brasileiro de cana-de-açúcar, mas já existe a cana transgênica, que é a cana-hífen energia, desenvolvida pela empresa Granbio e por ela patenteada, e que pode triplicar a produção brasileira de etanol. E essa cana é adaptada ao semiárido nordestino e ao norte de Minas Gerais, de tal maneira que pode acabar tendo um impacto ainda maior sobre o campesinato dessas regiões. Tá? E vai ser operando para enfim, os argumentos do Brasil permanecem antigos, né, e baseados naquilo que no direito internacional chama de responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Então, essa também vai ser um ponto-chave da negociação, que foi um princípio do direito internacional levantado por Brasil, China e Indonésia, pelo menos por esses 3 países, na cúpula do clima aí organizada pelo Biden, né? Então, o Brasil vai argumentar isso, que ele deve ter alguns privilégios pela sua condição de país em desenvolvimento e de detentor de uma mega biodiversidade, para tentar compensar as pressões do ponto de vista produtivo, comercial e financeiro nas negociações de crédito de carbono. É isso. Obrigado. Estamos chegando no fim, né, do nosso programa do Pauta Brasil, mas a gente ainda tem alguns minutinhos. É importante, né, os nossos convidados fazerem suas considerações finais. Nós vamos passar para o nosso sociólogo, Marcelo Zero, em seguida o professor Olímpio. E muito obrigada, antes de passar, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite e muito obrigada também por nos proporcionar esse debate tão importante e rico, né? Marcelo Zero. Ok, obrigado. Isso que o professor colocou é muito importante, quer dizer, você tem esse perigo nesse mercado de carbono, né? Na medida que você não matiza esse mercado de carbono com outros princípios, como a proteção da biodiversidade, a questão da justiça ambiental, você pode acabar trocando floresta amazônica por eucalipto, né? Isso será realmente um desastre ambiental no Brasil, embora isso, quer dizer, uma coisa
em termos de emissão de carbono, possa compensar outra, mas, na realidade, quando se analisa em seus aspectos, esses aspectos gerais, isso seria um desastre para o Brasil. É preciso considerar que, apesar das armadilhas que estão colocadas nessas disputas geopolíticas envolvendo a questão ambiental, os países que mais seriam prejudicados em caso de um aumento significativo das temperaturas globais seriam justamente os países tropicais, como o Brasil, né? Se houver a continuidade desse aquecimento global, você vai, a floresta amazônica tende a se savanizar, isso levaria à interrupção dos chamados rios voadores, né? E a agricultura, não só a agricultura, mas a economia como um todo do Brasil seria extremamente prejudicada, né? Extremamente prejudicada. Nós perderíamos competitividade, nós perderíamos boa parte da nossa agricultura e teríamos também consequências sociais terríveis para o país como o nosso. Então, é do interesse nacional combater as mudanças climáticas. Esse é o ponto principal, né? É um interesse nacional do Brasil combater as mudanças climáticas. E foi por isso que o Brasil abandonou a posição defensiva que ele tinha até o início desse século na COP15. O Brasil, na COP15, em função de uma série de progressos que foram feitos no combate ao desmatamento no campo interno, saiu dessa posição defensiva e depositou junto à comunidade internacional uma série de compromissos voluntários de redução significativa de emissão de gases de efeito estufa, né? Infelizmente, o Bolsonaro, a política antiambiental do Bolsonaro realizou uma série de retrocessos nesse campo progressista que o Brasil vinha fazendo, tanto internamente quanto externamente, né? Isso é o ponto mais grave que tem que ser combatido, né? Então, a visão do governo Bolsonaro ainda como bem assinalou o Olímpio, ainda é muito marcada por aquele pensamento da década de 70 de que a Amazônia está ameaçada, que querem se apropriar da Amazônia, querem invadir a Amazônia, né? Ficam dizendo que a Amazônia não é dos brasileiros, que o Brasil não deveria ter soberania sobre a floresta amazônica, o que não é nada disso, né? Mas essa mentalidade arcaica ainda permanece, né? E permanece com muita força no governo Bolsonaro, né? E boa parte do antiambientalismo do governo Bolsonaro se explica por essa visão militar arcaica da questão da Amazônia e da questão ambiental. Então, fundamental aí nessa discussão é afirmar que, repito, é do interesse nacional do Brasil combater as mudanças climáticas, porque nós seremos um dos países mais prejudicados caso esse processo de aquecimento global continue, né? Nós vamos sofrer muito com isso, vamos sofrer mais que outros países. Alguns países podem até ter algum ganho de curto prazo, por exemplo, a Rússia, o Canadá. Você pode aumentar a fronteira agrícola na Sibéria, no norte do Canadá, etc., em função do aquecimento global. Mas o Brasil não. O Brasil, de imediato, vai começar a sofrer muito caso essas mudanças climáticas permaneçam, né? Então, o fundamental aqui é afirmar que é do interesse nacional do Brasil combater as mudanças climáticas, mas fazê-lo de acordo com seus interesses e com as suas necessidades, né? Sem cair em armadilhas de disputas geopolíticas entre as grandes potências em relação a isso, né? Eu acho que esse é o ponto principal e é isso que a gente tem que levar em consideração quando for discutir implementação do Acordo de Paris, especialmente, como bem salientou o professor Olímpio, o artigo 6º do Acordo de Paris. Era isso que eu tinha a dizer
em minhas considerações finais. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo Zero. Agora, brevemente, professor Olímpio. O nosso tempo está finalizando. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas reflexões que me fizeram aqui refletir, pensar em pontos que eu preciso considerar, né? A última coisa que eu queria dizer é o seguinte: lá nesse item 6 do Acordo de Paris, o item 6.2 trata de uma coisa chamada comércio de resultados de mitigação internacionalmente transferidos. Isso significa que, se o Brasil gerar créditos, e aí tem uma discussão técnica complexa, tá? Mas se ele gerar crédito de carbono, esse crédito pode ser comercializado por negociações entre países ou entre atores privados, tá? E pode haver uma transferência também de crédito público para o privado. E quem vai comprar isso? Países e empresas que estão em economias que Claro. dependem de carbono. Claro. Por exemplo, Noruega. Inclusive, está Claro. citado. Você entra na internet e busca, tá, e vai ver que escritórios de advocacia da área ambiental já estão falando, a gente pode vender, Noruega, Arábia Saudita e tal, né? Então, a Noruega, que se apresenta como um financiador do Fundo Amazônia de proteção ao meio ambiente, está inserida estrategicamente para se beneficiar de um mercado de carbono internacional, no que vai demandar que o Brasil enfim, aliás, a Noruega caiu naquele... é bom para a gente. Caiu naquele IDHP, né, que leva em consideração a pressão ambiental, caiu várias posições em função justamente de ser uma grande produtora e exportadora de petróleo. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque não necessariamente parceiros, né, da sustentabilidade têm uma posição que é unilateral, pode ter vários interesses embutidos. Bom, teria outras coisas para falar, mas acabou o tempo. Eu acho que é só agradecer a todos aqui por esse debate instigante. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos organizadores. Obrigado, professor Olímpio. Obrigado, organizadores também.